Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Devocional Diário do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante com base no material que recebemos aqui do Teologia 24 Horas do pastor Francisco Miranda. Sabe aquela frase famosa de Jesus? Aquela que todo mundo conhece, mas que talvez a gente não entenda bem o seu contexto original? Olha só, tá aqui. O versículo é esse, Mateus 18:20. É uma promessa poderosa, né? Super conhecida. Mas será que o significado é esse mesmo que a maioria de nós sempre pensou? Tipo, um número mínimo de pessoas para garantir que Cristo está presente? Pois é, essa é a grande questão. Quantas vezes a gente já não ouviu esse versículo sendo usado quase como um termômetro de culto? Sabe, a reunião tá meio vazia, aí alguém fala essa frase para dar uma animada na galera que foi. Mas e se o propósito for, na verdade, outro, completamente diferente? E a resposta é sim. O propósito é muito, mas muito diferente. Pensa bem, Jesus não estava ali preocupado em definir um número mínimo para ele aparecer. O que ele estava fazendo, na verdade, era proteger a igreja. Era criar um mecanismo para guardar a comunidade de injustiças, de julgamentos feitos de qualquer jeito. Então, o ponto central é esse aqui, ó. A força dessa promessa não é para consolar um culto vazio. Não é sobre isso. A força dela é para sustentar um processo santo de restauração, de cura de relacionamentos que foram quebrados. Para entender isso, a gente precisa ir para o contexto. Porque, olha, contexto é tudo. Esse versículo não está solto no ar. Ele está bem no meio de Mateus 18, um capítulo inteirinho que ensina como a gente deve lidar com problemas e pecados dentro da comunidade. E o foco é tratar a coisa do jeito certo, de forma séria, sem fofoca, sem virar um show. E esse quadro aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. De um lado, a gente tem um mito, a ideia de que o versículo serve para medir o sucesso de um culto. E do outro, a verdade. A verdade profunda de que essa promessa existe para sustentar um processo de cura e de justiça. O objetivo é buscar a verdade para curar e não para condenar. E o mais legal é que existe um método bíblico para isso, um passo a passo, um caminho claro, para a gente lidar com conflitos de um jeito corajoso, mas que restaura. Porque, vamos combinar, tem horas que amar exige muita coragem, né? E essa coragem precisa de um método para não acabar fazendo mais estrago ainda. E olha só como esse processo é claro e cheio de sabedoria. Primeiro passo, conversa em particular, a sós. Se não resolver, aí sim, segundo passo, você leva uma ou duas testemunhas. Percebe? O objetivo em cada etapa nunca é expor a pessoa, nunca é punir, é sempre tentar ganhar de volta aquela pessoa, salvar o relacionamento. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Porque fica ainda mais fascinante quando a gente olha para as palavras no original, sabe? No grego, no hebraico. Ali tem uma camada de significado que, nossa, reforça demais essa ideia de que se trata de um processo de justiça e restauração. Vamos pegar a palavra reunidos, por exemplo. Em grego é synegemenoi. E isso não quer dizer só um monte de gente junta por acaso, tipo numa fila de banco. Não. Significa uma reunião com um propósito, um alinhamento com o caráter de Cristo. É uma assembleia intencional, não uma aglomeração. E a ideia de testemunhas, isso vem lá do Antigo Testamento de Deuteronômio, por exemplo. A palavra hebraica é eid, e ela se refere a um depoente, alguém que está ali para confirmar um fato, para estabelecer a verdade. É uma proteção contra acusações falsas, entende? E o grego vem e reforça a mesmíssima ideia com a palavra mártir, ou seja, o papel dessas duas ou três pessoas não é fofocar, não é tomar partido. É firmar a verdade, é um mecanismo de justiça para garantir que a decisão seja correta, bem fundamentada. Então, o que acontece é o seguinte: quando a comunidade segue esse processo direitinho, a promessa da presença de Cristo ali no meio é como um selo de aprovação de Deus. Ele está ali para validar a decisão e, ao mesmo tempo, para proteger a igreja de dois extremos bem perigosos. De um lado, a permissividade, que é fingir que o erro não existe, e do outro, a dureza, que acaba destruindo a pessoa. Ok, a gente entendeu a teoria, o significado profundo, mas e a prática? Como é que a gente pega esse princípio e aplica na nossa vida hoje, para transformar nossos conflitos em caminhos de paz? E aqui fica uma pergunta para a gente pensar, bem pessoal mesmo, em qual relacionamento da nossa vida talvez a gente precise parar de agir com base no achismo, na suposição, e começar a buscar a restauração de verdade, seguindo esse caminho que a Bíblia mostra. E para não ficar só na reflexão, que tal um desafio prático?
Se existe alguma tensão, alguma ferida com alguém, a proposta de hoje é: tire 7 minutos para orar sobre isso. E depois dê o primeiro passo bíblico, converse com a pessoa, em particular com mansidão. O resultado pode ser uma porta real para a reconciliação, sem exposição, sem fofoca e sem injustiça. E agora, eu queria muito saber de quem está acompanhando. Comente como este devocional diário falou com você, especialmente se hoje caiu a ficha, sabe? Se hoje ficou claro que 2 ou 3 é sobre restauração e não sobre plateia. Foi um clique para você? Conta pra gente aí nos comentários. E olha, se você quer se aprofundar mais nesse assunto ou em outros temas da teologia, tem um convite. Acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Ou melhor ainda, baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular. Lá você vai encontrar as versões deste devocional em texto, em áudio, em vídeo e até em infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.